No fim das contas, não vi os formulários. Tinha muitos motivos para não fazer isso, mas o que me convenceu de verdade foi achar que seria melhor começarmos da estaca zero quando nos conhecêssemos. Além disso, se meu pai havia se preocupado tanto com os detalhes de cada candidata, talvez eu não quisesse fazer a mesma coisa. Mantive uma distância confortável entre mim e a seleção, até o evento cruzar a minha porta. Enquanto circulava pelo terceiro andar na sexta de manhã, ouvi o riso musical de duas garotas na escadaria principal do segundo andar. Uma voz empolgada exclamou: "Dá para acreditar que estamos aqui?" E ambas riram. Soltei um palavrão e corri para o cômodo mais próximo. Haviam me dito algumas vezes que eu conheceria todos de uma vez só, no sábado. Não explicaram a importância disso, mas eu suspeitava que tinha a ver com a maquiagem. Se uma 5 pusesse os pés no palácio sem qualquer ajuda. Bom, eu acho que ela não teria grandes chances. Talvez isso deixasse as coisas mais justas. Saí discretamente do meu esconderijo e voltei para o quarto, tentando esquecer aquele episódio de uma vez. Mas, de novo, enquanto eu caminhava para deixar algo no escritório do meu pai, ouvi a voz oscilante de uma garota que eu não conhecia, causando um sobressalto por todo o meu corpo. Voltei para o quarto e limpei meticulosamente todas as lentes da minha câmera e organizei todo o equipamento. Pretendia me manter ocupado até o cair da noite, quando eu sabia que as garotas estariam em seus dormitórios e eu poderia circular livremente. Essa era uma das minhas características que dava nos nervos do meu pai. Ele dizia que eu o deixava nervoso por andar tanto para lá e para cá. O que eu poderia fazer? Eu penso melhor de pé. O palácio estava quieto. Se eu já não soubesse, não poderia adivinhar que tínhamos tamanha companhia. Talvez as coisas não parecessem tão diferentes se eu não focasse nas mudanças. Enquanto caminhava até o fim do corredor, fui interrompido por vários "e se" que me atormentavam. E se eu não conseguisse amar nenhuma das garotas? E se nenhuma delas me amasse? E se minha alma gêmea não tivesse sido escolhida para participar em favor de uma garota mais útil de sua província? Sentei nos degraus da escada e apoiei a cabeça sobre as mãos. Como eu poderia fazer isso? Como poderia encontrar alguém que eu amasse, que me amasse, que meus pais aprovassem e o povo adorasse, sem contar que ela precisava ser inteligente, atraente e talentosa. Precisava ser alguém que eu poderia apresentar a todos os presidentes e embaixadores com quem cruzássemos. Repeti a mim mesmo que devia me recompor e pensar nos "e se" positivos. E se fosse maravilhoso conhecer essas garotas? E se todas fossem encantadoras, divertidas e lindas? E se exatamente a garota que eu quisesse agradasse ao meu pai, superando todas as nossas expectativas? E se meu par perfeito estivesse naquele momento deitada em sua cama, desejando o melhor para mim? Talvez a seleção pudesse se tornar tudo aquilo com que havia sonhado antes, quando ela ainda não era tão real. Era a minha chance de encontrar uma companheira. Por muito tempo, Daphne foi a única pessoa em que eu podia confiar. Ninguém mais entendia bem nossas vidas, mas agora eu poderia compartilhar meu mundo com outra pessoa e seria a melhor experiência de todas, porque essa pessoa seria minha e eu seria dela. Estaríamos sempre juntos. Ela seria para mim o que minha mãe é para meu pai, seu porto seguro, a calma que o mantém com os pés no chão, e eu poderia ser seu guia, seu protetor. Levantei e comecei a descer as escadas. Confiante, só precisava me agarrar a esse sentimento. Disse a mim mesmo o que a seleção seria para mim. Esperança. Já estava sorrindo quando cheguei ao primeiro andar. Não estava exatamente relaxado, mas determinado. Sair, clamava uma voz frágil que ecoava pelo corredor. O que estava acontecendo? Senhorita, vá para o seu quarto agora. Espiei o fim do corredor e vi, graças à luz da lua, um guarda bloqueando a passagem de uma garota para o jardim. Estava muito escuro, então não pude distinguir muito bem suas feições, mas seus cabelos eram vermelhos e brilhantes, como uma mistura de mel, rosas e sol. Por favor, sua angústia parecia crescer a cada momento e seu corpo tremia. Então, me aproximei, ainda tentando decidir o que fazer. O guarda disse algo que não pude compreender. Continuei a avançar, sem entender muito toda aquela cena. Eu não consigo respirar, ela disse, antes de cair nos braços do guarda, que precisou soltar seu bastão
para segurá-la. Ele parecia um pouco irritado. Deixem-na sair, ordenei, assim que cheguei até eles. Dane-se as regras. Eu não podia permitir que aquela garota sofresse daquela maneira. Ela desmaiou, Alteza, explicou o guarda. Queria sair. Eu sabia que os guardas estavam apenas tentando nos manter em segurança. Mas o que eu podia fazer? Abram as portas, ordenei. Mas, Alteza, encarei-o com olhar sério. Abram as portas e deixem-na sair. Agora. Imediatamente, Alteza. O guarda ao lado da porta destrancou. Notei então o moço oscilar nos braços do outro guarda, na tentativa de se erguer. Assim que as portas se abriram, uma lufada de vento morno e doce de Angeles nos envolveu. Quando a moça sentiu o vento em seus braços, começou a se mexer. Cruzei a porta e observei-a cambalear pelo jardim. Seus pés descalços produziam sons secos ao bater no chão de cascalho. Nunca tinha visto uma garota de camisola antes, e embora aquela jovem particular não estivesse muito graciosa no momento, ainda assim me fascinava de um modo estranho. Percebi que os guardas também observavam e fiquei incomodado. Voltem aos seus postos, disse em voz baixa. Os dois limparam a garganta e viraram-se de costas para o corredor. Fiquem aí até que eu os chame. Eu os instruí antes de avançar pelo jardim. Mal podia vê-la, mas era capaz de ouvi-la. Ela arfava, dando a impressão de estar soluçando. Tive esperança de que não fosse o caso. Por fim, ela se deixou cair sobre a grama, com a cabeça e os braços apoiados em um banco de pedra. Ela não pareceu notar minha aproximação, então esperei ali por alguns momentos, até que ela levantasse o olhar. Depois de um tempo, comecei a me sentir um pouco constrangido, imaginando que ela ao menos gostaria de me agradecer. Tomei a palavra. Está tudo bem, querida? Eu não sou sua querida, ela replicou, lançando um olhar de raiva. As sombras ainda ocultavam suas feições, mas seus cabelos brilhavam sobre um facho de luar que escapara nas nuvens. Entretanto, o rosto visível ou não, captei plenamente suas intenções com aquela frase. Onde estava a gratidão? O que eu fiz para ofender a senhorita? Por acaso não lhe dei exatamente o que queria? Ela não respondeu, deu-me as costas e retomou o choro, porque as mulheres demonstravam tamanha propensão às lágrimas. Não quis ser grosseiro, mas tive que perguntar. Com licença, querida, mas você vai continuar chorando? Não me chame assim. Não sou mais querida para você do que as outras 34 estranhas que você mantém aqui nessa jaula. Sorri comigo mesmo. Uma das minhas maiores preocupações era de que aquelas garotas tentassem o tempo todo me mostrar suas virtudes, na tentativa de me impressionar. Atormentava-me a possibilidade de passar semanas conhecendo uma garota, escolhê-la e depois do casamento descobrir uma personalidade nova e insuportável. E ali estava alguém que não dava a mínima para quem eu era. Ela estava me dando uma bronca. Caminhei ao seu redor enquanto pensava em suas palavras. Perguntei a mim mesmo se minha mania de circular a incomodava. Se sim, será que ela diria? Sua afirmação é falsa. Todas vocês são queridas por mim. Sim, eu estava tentando me esquivar de tudo relacionado à seleção, mas isso não queria dizer que aquelas garotas não eram especiais aos meus olhos. Trata-se simplesmente de descobrir quem há de ser a mais querida. Completei. Você disse mesmo, há de ser? Ela perguntou cética. Receio que sim. Respondi com um risinho. Perdoe-me, é fruto da minha educação. Ela murmurou algo ininteligível. Perdão? É ridículo, gritou. Céus, como ela era geniosa! Meu pai não devia saber muito a seu respeito. Com certeza, nenhuma garota com tal determinação entraria no grupo se ele soubesse. Sorte dela que fui eu, e não ele, a encontrá-la. Ela já teria sido mandada para casa 5 minutos atrás, o que é ridículo. Indaguei. Embora estivesse certo de que ela se referia àquela situação, eu nunca tinha passado por algo assim. O concurso, tudo. Você nunca amou ninguém na vida? É assim que quer escolher sua mulher? Você é baixo a esse ponto? Aquilo doeu. Baixo? Sentei no banco para facilitar a conversa. Queria que aquela garota, quem quer que ela fosse, compreendesse o meu lado, como as coisas eram pela minha perspectiva. Tentei não me distrair com as curvas de sua cintura, quadris e pernas, ou mesmo com a aparência de seus pés descalços. Entendo que possa dar essa impressão, que tudo possa ser visto como entretenimento barato, disse, concordando com a cabeça. Mas meu mundo é muito fechado. Não conheço tantas mulheres. As poucas que conheço são filhas de diplomatas e geralmente temos pouquíssimos assuntos em comum. Isso quando falamos a mesma língua.
Sorri. A lembrança dos momentos constrangedores durante os longos jantares, sentado ao lado de uma jovem, a quem teria que fazer sala, mas com quem não podia conversar porque os intérpretes estavam ocupados tratando dos negócios. Olhei para a garota, esperando que ela risse comigo dos meus problemas. Como seus lábios se recusaram a mexer, limpei a garganta e continuei. Sendo essas as circunstâncias, disse, esfregando as mãos de nervosismo, nunca tive a oportunidade de me aproximar. Ela pareceu se esquecer de que eu não tinha autorização para me envolver com ninguém até aquele momento. Fiquei curioso, na esperança de não estar sozinho. Articulei minha pergunta mais íntima. E você? Tive. Ela respondeu, com uma mistura de orgulho e tristeza na voz. Então, você teve muita sorte. Fixei o olhar na grama por uns instantes. Prossegui, pois não queria prolongar aquela situação que deixava clara a minha vergonhosa falta de experiência. Minha mãe e meu pai se casaram assim e são muito felizes. Tenho esperança de alcançar a felicidade de encontrar uma mulher que toda Ilia possa amar, alguém que possa ser minha companheira e que me ajude a receber os líderes de outras nações, alguém que seja amiga dos meus amigos e minha confidente. Estou pronto para encontrar minha esposa. Até eu notava o desespero, a esperança e o desejo em minha voz. A dúvida voltou a se insinuar. E se ninguém ali pudesse me amar? Não, disse a mim mesmo, isto vai dar certo. Observei a garota, que à sua maneira também parecia desesperada. Você realmente acha que aqui é uma jaula? Sim, eu acho, retrucou, e acrescentou um segundo depois. Majestade, achei graça. Eu mesma já pensei nisso, mais de uma vez, mas você deve admitir que é uma jaula muito bonita. Para você, ela emendou rapidamente. Encha sua jaula com mulheres brigando pela mesma coisa e veja que legal é. Mas já ocorreram discussões por minha causa? Será que vocês não percebem que sou eu que faço a escolha? Não sabia se devia me sentir animado ou preocupado. Em todo caso, era interessante pensar nisso. Talvez, se eu conhecesse uma moça que me desejasse muito, acabaria desejando-a também. Na verdade, não é bem assim. Elas brigam por duas coisas, algumas por você, outras pela coroa, e todos pensam já saber o que falar e fazer para que sua escolha seja óbvia. Ah, sim, o homem ou a coroa. Receio que algumas não saibam ver a diferença. Comentei, balançando a cabeça e baixando o olhar para a grama. Boa sorte com isso, foi seu comentário cômico. Só que não havia nada cômico na situação, era a confirmação de outros dos meus maiores temores. Mais uma vez fui vencido pela curiosidade, embora tivesse certeza de que ela mentiria. E você? Pelo que luta? Na verdade, estou aqui por engano. Engano? Como era possível se ela tinha se inscrito se for escolhida e viera por livre e espontânea vontade? É, mais ou menos. Bem, é uma longa história. Uma história que eu precisaria conhecer mais cedo ou mais tarde. Estou aqui. E não estou lutando. Meu plano é aproveitar a comida até você me chutar, completou. Não pude evitar. Explodi em gargalhadas. Aquela garota era a antítese de tudo o que eu esperava. Até ser chutada, estava ali pela comida. Por incrível que pareça, eu estava gostando daquilo tudo. Talvez as coisas fossem simples como minha mãe dissera. Eu conhecerei as candidatas aos poucos, como tinha sido com Daphne. O que você é? Perguntei. Ela não devia ser mais do que 4, visto seu entusiasmo pela comida. Como? Ela perguntou, sem entender o que eu quis dizer. Não quis insultá-la, de modo que comecei pelo alto. 2, 3. Sou 5. Então aquela era uma das 5. Sabia que meu pai não ficaria muito feliz em saber da minha gentileza com ela, mas foi ele quem a deixou entrar, afinal. Ah, sim. Então, a comida deve ser um bom motivo para ficar. Soltei mais uma risada e tentei descobrir o nome daquela jovem tão divertida. Sinto muito, não consigo ler seu broche no escuro. Ela inclinou levemente a cabeça. Para o caso, ela perguntar por que eu não sabia seu nome ainda. Comecei a pensar o que soaria melhor. Uma mentira, dizer que tinha muito trabalho e não conseguiria memorizar todos os nomes, ou a verdade, dizer que estava tão nervoso com toda a situação que adiei aquilo até o último segundo, que por acaso tinha acabado de passar. Meu nome é América. Muito bem, perfeito, eu disse, com um sorriso. Se dependesse do nome, não acreditava que ela pudesse servir. Era o nome do antigo país, uma nação teimosa e problemática que transformamos em algo mais forte. Mas, pensando bem, talvez tenha sido esse motivo de meu pai deixá-la entrar, para mostrar que não tinha medo ou preocupações com o nosso passado, mesmo que os rebeldes se apegassem totalmente a ele. Para mim,
A palavra tinha um quê musical. América, minha querida, espero muito que encontre algo nessa jaula, porque vale a pena lutar. Depois de tudo isso, não posso deixar de imaginar como seriam as coisas se você realmente se esforçasse. Oi, tudo bem? Mais um capítulo aqui, mais uma parte desse casal maravilhoso que eu estou amando. E aí, gostou? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Qual foi a sua cena favorita até agora?